Mota, eu queria que você falasse agora de uma forma bem prática quais são os principais serviços da Aras, Sim. pontualmente. Bom, Rodrigo, o que a gente faz no primeiro momento é sempre um diagnóstico. Nós somos aqui multidisciplinares, então nós olhamos fluxo de caixa, nós olhamos contabilidade, nós olhamos estrutura societária, nós olhamos recursos humanos, nós olhamos toda a parte de planejamento orçamentário, planejamento de curto, médio e longo prazo. E a partir daí a gente faz um diagnóstico onde a gente aponta, na nossa visão, na experiência que nós temos ao longo dos anos nas empresas agro, e não só no agro, como gestão de uma forma geral, e a partir daí elencamos as principais dores. Colocamos isso numa matriz de esforço e impacto, ou seja, o que nós podemos fazer de uma forma rápida e que dê um excelente resultado. Esse é o primeiro ponto que nós vamos atacar. Depois nós vamos ver aquelas situações onde existe um impacto não necessariamente muito alto, mas também não existe esforço nenhum, também atacamos. E depois nós vamos para situações onde o resultado é muito bom, mas o esforço é grande. Por exemplo, como uma mudança de sistema. Quando a gente traz uma mudança de sistema de um ERP, por exemplo, se for o caso, você tem um esforço muito grande da organização, mas via de regra, até quando a gente propõe isso, é porque de fato o sistema não entrega um controle devido, né? Via de regra, muitos sistemas eles entregam muito sobre fluxo de caixa, o lançamento da nota, o pagamento da nota, mas ele não é um sistema completo que vai vincular esse lançamento de uma nota já com a contabilidade, de repente a apropriação nas máquinas agrícolas, o consumo de insumos que estão nos estoques por talhão, por cultura, toda essa visão que nós damos em relação a que a gente entende que isso é gestão, é que o agricultor tem informação, como é que aquela cultura performou ou está performando. Ela vai dar uma margem boa? Não dá? Porque muitas das vezes hoje ainda, o que acontece? O produtor ele olha na tela, ele olha uma cotação de commodity, de uma soja, do algodão, do milho, milheto, de um sorgo, e fala assim, acho que isso vai me dar uma margem boa. Eu planto ou não planto? A gente ajuda esse produtor a fazer a conta, não a de padaria. A gente vem com a conta da ponta do lápis e mostra para ele a viabilidade de cada uma das culturas. Então, as decisões passam, por exemplo, né, as decisões passam a ser muito mais embasadas em fatos. E isso é gestão. Isso é tentar otimizar ao máximo o resultado, né? Então, a partir daí, porque hoje as margens estão cada vez mais apertadas, isso também é importante mencionar. Aquela máxima que a agricultura dá 60%, 70% de margem, isso não é mais uma verdade. As commodities estão com preços cada vez mais depreciados. É cíclico, a cada 5 anos existem ciclos, sim, mas nós estamos num momento de baixa nesse momento. Então, as commodities com preço cada vez menos atrativos e os insumos defensivos e tudo mais, até por conta de guerra, de disponibilidade, cada vez mais caros. Então as margens estão ficando cada vez mais apertadas. Muitos produtores, até por conta do modelo de negócio, isso a gente pode discutir numa próxima entrevista de uma forma um pouco mais aprofundada, mas o modelo de negócio do agro, para que você tenha uma eficiência fiscal, você tem que ter um movimento de investimento, de utilização de capital contínuo, até para que você não deixe um resultado muito robusto em termos de balanço e seja tributado por isso. Uhum. Então, muitos agricultores utilizam-se do financiamento de custeio, enfim, de uma série de linhas de crédito para subsidiar todo esse fluxo operacional. Então, hoje, muitos produtores estão alavancados. E o crédito hoje também não está barato. Então, são vários componentes que a cada dia mais vem consumindo dessa margem operacional.
e o resultado ficando cada vez menor. Então, eu digo para os produtores que já estão conosco que cada vez mais nós não devemos deixar dinheiro na mesa. E para que isso aconteça, o nível de controle, de negociação com fornecedores, de acuracidade, de cuidado com a utilização de matéria-prima, tem que ser cada vez maior. E isso só vem através da gestão, de um controle efetivo de estoque, de um acompanhamento próximo numa consultoria agronômica, de participação efetiva na negociação no 80-20 da classe de custo, de buscar os 20% dos produtos que representam 80% do custo, uma presença direta e efetiva do empresário, porque tudo isso vai fazer com que a gente economize um pouco aqui, um pouco acolá, e com isso a gente nós continuemos trazendo uma margem que faça com que o produtor compense, que o produtor mantenha-se nesse risco da indústria a céu aberto, compense o produtor continuar investindo no solo, plantando e colhendo. Muito bom. No final da história, o produtor que investe na consultoria dorme mais tranquilo e tem as decisões e o olhar. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala em consultoria, todo mundo fala, nossa, é um processo longo, moroso, às vezes tem essa dor também do outro lado, né? E você trouxe aqui o diagnóstico, você vai, logo após o diagnóstico, então, vocês vão buscar, assim, o resultado a curto prazo já, as melhorias a curto prazo e até aquela dor, né? O cara tá com o braço doendo demais, eu vou precisar resolver isso aqui para depois eu fazer ali um integrativo para um preventivo. É mais ou menos essa linha de raciocínio? Perfeitamente, Rodrigo, você está 100% correto. Hoje, a Aras, ela tem um diferencial. Primeiro, ela conhece do agro. Não é uma empresa que desconhece do agro e que enxergou, que hoje os grandes centros passaram a ver o agronegócio como oportunidade. Por quê? Porque aqui está girando negócio. Enquanto as indústrias têm a questão da sazonalidade e tudo mais... A margem que está difícil aqui, nas indústrias está mais difícil ainda. Impossível, né? Então, assim, o pessoal trabalha lá com uma margem operacional, uma margem EBIT de 10%, 12%, né? E aqui nós falamos de 30%, 35%. Então, assim, e todo mundo precisa comer. Sim. Então, é uma indústria que você oscila preço de commodity, você oscila o custo, mas o mercado, hoje o produtor, ele vende 100% da produção dele. Então, não existe essa questão de oferta e demanda, né? O que existe, sim, em relação a preço, mas não a falta de oportunidade de venda. Então, os grandes centros perceberam isso e entendem a questão do motor da economia. O agro hoje é o motor da economia. Então, por conta disso, muitos se aventuram a estar aqui tentando assessorar esses produtores. E respeito a todos que buscam as oportunidades, mas nós vivemos e respiramos o agronegócio. Nós estamos continuamente dentro do negócio, porque acreditamos também que não se faz gestão à distância. Você depois pode desenvolver mecanismos para controlar a distância, mas a implementação, ela precisa ser em loco, porque passa pelo convencimento das pessoas, desde o empresário, que depois de convencido, que é uma parte também que merece um capítulo à parte, porque muitas das vezes eu sempre fiz assim, a linguagem mais dita pelo... modo operante ali, né? Sempre fiz assim, mas depois de convencido o acionista, a gente vem para a grande população dentro da empresa dele, que são os colaboradores.
E é um grande desafio. Colocar a cultura também dentro da empresa, uma vez que sempre fiz assim. O processo, o controle. Pô, que coisa chata. Nunca me cobraram de eu fazer assim, assim, assado. Hoje eu faço assim, amanhã, se eu quiser, eu faço de uma outra forma, e a gente vem e implanta um processo. Então é um processo, você foi muito feliz na sua colocação, de aculturamento. E isso não se faz à distância. Então nós vivemos o agro, nós estamos aqui e ajudamos, fazemos o trabalho pelo acionista, pelo dono da empresa, desse aculturamento. Então, o fato de estarmos aqui, respirarmos o agronegócio e semanalmente a gente ter nossos consultores dentro do negócio do nosso cliente é um grande diferencial. Eu não sou uma consultoria que vai dar um diagnóstico, te dá a receita do bolo, vira as costas e vai embora, e daqui a um mês eu volto para ver se aconteceu ou não. E só aponto que aconteceu ou não aconteceu. Não. Nós somos hands-on. Ou seja, nós somos mão na massa. Nós ajudamos a empresa a implantar os processos. Até porque muitas dessas empresas ainda não têm o back-office, não têm o administrativo, o escritório preparado para esse nível de governança. Então, nós também auxiliamos a estruturação dessas equipes. Contratação, nós estamos juntos com o departamento pessoal do cliente, desenvolvendo o perfil para a vaga, ajudando até mesmo nas entrevistas, para fazer com que o negócio rode. Nós temos alguns clientes, que também pode ser uma outra oportunidade de a gente fazer um bate-papo com alguns clientes, onde eles entendem, né, esse processo, e hoje nós auxiliamos eles nas contratações, em discussões de perfil de vaga, de necessidade ou não daquela vaga. Então, é uma consultoria de A a Z. Nós não olhamos só o financeiro, só custo, ou não olhamos só o RH, ou não fazemos só a orçamentação. É o conjunto completo para que o resultado de última linha aconteça. Perfeito. E vocês atendem, bom, vocês estão aqui em Luiz Eduardo Magalhães, mas atendem o Brasil todo, focado no agro, com esse olhar 360. Para quem se interessou, como que eles devem fazer contato e como que é esse primeiro contato, que eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes aqui realmente o A a Z, como eu falei anteriormente, assusta, mas como que é esse primeiro ponto? Muito bem. Bom, primeiro o convite, se ele está nos assistindo agora, muito provavelmente através de uma plataforma, é só olhar na bio, ali tem os contatos da consultoria, a gente agenda uma reunião. Se for fora da região aqui de uma micro-região aqui de 200, 300 quilômetros, fazemos uma primeira reunião via videoconferência, trocamos um pouco as experiências, entendemos um pouco a dor, e um segundo momento a gente visita esse cliente já com uma equipe de consultores, que a ideia é fazer uma visita e já iniciar o processo de diagnóstico. Feito esse diagnóstico, nós vamos lá, apresentamos, e tendo o interesse da continuidade dessa estruturação, não muda a característica. Nós estamos sempre no cliente. Nós temos hoje uma equipe de consultores que também tem a vivência no agro, também trabalham há muitos anos no agronegócio, e nesse momento onde essa parceria for instituída, for fechada, esses consultores estarão atuando diretamente lá junto com esse cliente. Perfeito. Ficou com dúvida? Entra aqui nas redes da Aras, entra em contato que eles vão te atender para que realmente você possa evoluir aí, como o Mota trouxe aí, para que realmente o que você construiu ele continua. Eu acho que é questão também de olhar familiar, de relacional. Acho que isso, conhecendo o Mota e toda a equipe aqui, a gente vê o quão isso faz diferença, né? Não olhar somente com uma cara de corporação, mas é uma família que construiu uma corporação e são pessoas, então preciso entender pessoas para poder aplicar processos e perpetuar a história. É isso? É isso, perfeito. As empresas familiares, o próprio nome diz, são famílias, são relações.
a gestão passa por entender isso. Então, se você for simplesmente aplicar uma teoria e não entender da vivência prática, do ecossistema daquela família, de como funciona, o projeto já nasce morto. Então, nós precisamos entender, traçar a estratégia, principalmente respeitando essas particularidades de cada família. Perfeito. Turma, faz contato com a Aras que vale a pena.